O FII em Foco de hoje é o FATN11. A gente vai falar sobre o rendimento recorrente desse fundo imobiliário e também do preço teto. Eu trouxe aqui pra gente uma live que foi feita lá no canal do Diogo Arantes, o FII Fácil. Ele entrevistou a Carolina Gregório, que é a gestora do FATN. Então vamos escutar. No estudo você mostra que tem um degrau agora, o primeiro já aconteceu, né? Saiu do 85, foi para 80, fica assim por uns 5, 6 meses, depois ele cai um pouco mais, alguns centavos. Eles estavam falando sobre o FATN e aí falando da aquisição do Brasílio Machado, porque a gente sabe que eles vão ter uma diminuição nos rendimentos e depois volta. É basicamente o que ele está falando aqui. Podendo chegar a 75 a 70. Exato. Tá. No pior caso aqui tá indo a 0,71, né? Que acontece? Ela já falou, o pior caso é 0,71. Então, eu trouxe aqui pra gente a minha planilha de preço teto. Eu vou disponibilizar para vocês no primeiro comentário fixado e também no link na descrição do vídeo. Essa é a planilha que eu uso. E o que eu faço aqui? Eu deixei algumas instruções para vocês. Eu vou tirar isso daqui para a gente ver melhor. A primeira coisa que você tem que fazer é definir o ativo. Qualquer um que você coloque aqui, por exemplo, HGLG11, ele já vai automaticamente dar o preço atual. Então, qualquer um. A gente vai fazer o do FATN. Depois, a gente vai colocar o rendimento recorrente desse fundo imobiliário. Ela falou que, na pior das hipóteses, o FATN consegue gerar 0,71. Então, 71 centavos. Aqui, no ganho mínimo, a gente vai colocar a taxa do Tesouro Direto. Eu peguei aqui a taxa do Tesouro IPCA de 2029. A gente só pega os juros, tá? Então, tá pagando 7,44. Já coloquei aqui pra gente. Esse ganho mínimo, a gente coloca o risco zero, que se supõe que se o governo consegue emitir dinheiro, então ele consegue te pagar essa dívida. E aí, por isso a gente fala que é o risco de calote zero, né? Não existe risco. Então a gente colocou a taxa do Tesouro Direto aqui, que são os títulos públicos, e aí a gente vai colocar o prêmio. O prêmio é o spread. É a diferença entre o risco zero e o risco que você aceita correr para investir em um ativo mais arriscado. Lembre-se que quanto maior o seu risco, maior tem que ser a rentabilidade. Geralmente, os fundos imobiliários costumam pagar um spread de 2%. Então, a gente coloca aqui 2%. Se a gente cobra um spread de 2%, no fim do ano, a gente vai receber 9,44%. E aí o preço teto do FATN seria R$ 90,25. Seria um valor barato, porque a diferença desse valor com o valor de mercado, que é R$ 77,70, você ainda teria um desconto de 14%. Mas você não gosta, eu acho o FATN muito arriscado, a gestão não se comunica bem, quero um spread maior. Então, 3%, você ainda poderia pagar até R$ 81,61. Não gosto de FII de Lajes, quero um spread maior. 4%, para você ganhar 11,44%, aí você já não conseguiria comprar, porque ele estaria com 4% de ágio. 4% acima do valor que você deveria pagar, que seria R$ 74,48. Talvez um 3,5%? 3,5% ainda conseguiria pagar, R$ 77,88. Mas vamos continuar aqui com o vídeo, porque ela ainda vai falar mais coisas. Nesse estudo a gente quis ser muito conservador e tirar a multa de aluguel e o ganho de capital deixar muito menor do que a gente tem conseguido realizar no fundo, né? Inclusive a gente está fazendo uma venda agora que já gerou um ganho de capital muito expressivo, que se a gente quisesse manter o 0,8, 0,85 a gente conseguiria. Essa venda que ela está falando, eu até trouxe aqui no relatório gerencial, eles já realizaram uma venda com 500 mil de lucro, e aí eles falam aqui que há ainda 2 imóveis a serem vendidos, então eles estão em tratativas, e um deles tem potencial de gerar mais 500 mil, e o outro 2,7 milhões de reais. E é inegável que a gestão do FATN consegue gerar muito lucro, já faz bastante tempo que eles vêm gerando lucro aí para os cotistas. Mas o que a gente viu? A gente tem que mostrar para o cotista que esse fundo, a nossa intenção é entregar
naturalmente, só pela capacidade de gerar renda dos ativos, 0,8, sem ganho de capital, sem nada. Então, a gente está indo de um 0,72, que foi com a incorporação do Brev, e com a própria geração de caixa do, né, aluguel, é isso. A gente consegue... Então, 0,72. Ela tinha falado que conseguia gerar 7,1, mas eles adquiriram um outro fundo imobiliário, o Brev, e aí eles estão gerando 0,72. Ele consegue pagar até 3,5, e aí você poderia pagar um valor aí até de R$ 78,98 e ganharia ao ano 10,94%. Será que conseguiria pagar 4%? Não. E aí, se você considera o FATN um ativo mais... Foi gol, meu amor? Gol de quem? E aí, se você considera o FATN um ativo mais conservador e quer cobrar só 2% de spread, você conseguiria pagar até R$ 91,53. Com 3%, pagaria até R$ 82,76. Então, seguindo aqui. Agregar muito valor fazendo plug and play, mas não tem mágica, mercado é mercado, né? Então, o 0,7 já é muito bom, mas a gente tem que ter um diferencial em relação ao mercado, que é o que a gente propõe nesse fundo, fazendo aquisições de ativos vagos, fazendo o capex para o inquilino, contrato atípico. Então, a gente procura ter um diferencial. O nosso diferencial é chegar em 0,8 sem ter ganho de capital, sem ter nenhum ganho de capital. Então, a gente está reciclando o portfólio, principalmente vendendo os ativos do Brev, que tinham um cap rate mais baixo, né? E fazendo novas aquisições a um cap rate um pouco mais alto. Então, é isso que a gente está tentando calibrar. Enquanto isso, reciclando, vendendo ativos para ter uma distribuição de ganho de capital importante. Então, a gente vai conseguir um ganho de capital bem legal esse ano. A gente já vendeu 2 ativos. Vendemos meia laje do Millennium, estamos concluindo mais meia. Vendemos um outro ativo na Paulista, e aí a gente vai ter um ganhozinho de capital aí de uns 3 milhões para distribuir esse ano, já vendido. Então, basicamente, você ainda pode, em vez de ter essa queda para 0,70, que é o que mostra na projeção, você pode conseguir manter. A gente vai tentar segurar o 0,8. Vamos tentar segurar no 0,8. Vamos tentar segurar no 0,8. Então, tudo que ela falou sobre ganhar capital, eu confio bastante na gestão do FATN. Como eu já disse, eles têm uma comunicação realmente bem ruim, mas é inegável que eles conseguem fazer aquilo que eles se propõem. Então, se ela falou que eles conseguem manter o 0,8, vamos colocar aqui que o recorrente do FATN é 80 centavos. Se a gente não quisesse cobrar spread, você poderia pagar até R$ 129,03 centavos, mas ninguém investe em renda variável para ganhar o mesmo que a renda fixa paga, né? Então, vamos colocar aqui. Então, se a gente colocar um spread mínimo aqui de 2%, a gente poderia pagar até R$ 101,69, teria um rendimento anual de 9,44, mas ele consegue pagar mais que isso, 3%. Então, até R$ 91,95 poderíamos aceitar, 3,5%. Poderíamos pagar até R$ 87,75 e um spread aí de 4%, R$ 83,92. Vamos ver se ele paga mais? 5%. Não consegue pagar 5% por muito pouco, né? 7 centavos de diferença. E aí, se a gente colocar então 4,5, a gente poderia pagar até R$ 80,40 no FATN para ganhar R$ 11,94 ao ano. Então é isso, pessoal. O rendimento recorrente do FATN atualmente é menos de 80 centavos, mas como a gestora falou, eles vendem muitos imóveis, compram também, e eles conseguem manter 80 centavos. E como eles avisaram, pode ser que tenha uma queda. Como ela falou, com essas vendas é provável que até consigam manter 0,80 sem precisar diminuir esse valor por alguns meses. Eu, quando precifico o FATN, eu considero 80 centavos por cota. Como ela falou, o objetivo do fundo é chegar a esse rendimento recorrente. E aí, quando vender uma laje, vai aumentar para 85, para 90. Quem ganha, no final das contas, somos nós, os cotistas, né? Mas eu quero saber de você. Você é cotista do FATN? Você considera também 80 centavos já como um recorrente do fundo? Ou você precifica com um valor bem menor? E também me fala, se você é cotista, claro, qual é o seu preço médio nesse ativo? Aproveita também para se inscrever aqui no canal FII em Foco, sempre tem análise de fundos imobiliários e vários outros temas relacionados aos FIIs. Curte esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.